Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Até aqui. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, por esta porção, Senhor, que acabamos de ler, e pedimos, Senhor, que tu estejas, Senhor, trabalhando em nossa mente, em nosso coração, de tal forma, Senhor, que ela se torne prática em nossa vida. Confessamos, Senhor, as nossas falhas, confessamos também, Senhor, a nossa inabilidade para entender, Senhor, as coisas espirituais, e por isso rogamos, Senhor, a teu Espírito para que nos ilumine, Senhor. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a partir desta passagem eu gostaria de trazer uma mensagem, uma breve meditação, falando a respeito dos ídolos de carne e osso. Ídolos de carne e osso. A humanidade possui um sentimento que a gente pode caracterizar como um sentimento de absoluta dependência. Um dos teólogos e também filósofos conhecidos, o Schleiermacher, ele escreveu um livro até falando sobre essa questão, e até esse sentimento de dependência absoluta deu origem a uma interpretação das Escrituras que é uma interpretação mais liberal, acreditando que, por exemplo, na verdade, todo homem tem um sentimento de dependência absoluta, um sentimento religioso, e isso acabou fazendo com que a religião fosse apenas circunscrita no âmbito dos sentimentos. Isso trouxe um problema terrível depois, e nós percebemos que grande parte hoje do pensamento cristão vai para essa tendência, né, achando que a religião é uma questão apenas do sentimento. Mas o fato é que nós temos um sentimento de absoluta dependência. Esse sentimento de absoluta dependência não é porque nós criamos uma religião para satisfazer esse sentimento. A verdade é que esse sentimento de absoluta dependência surge a partir do momento que nós nos afastamos de Deus. Surge por conta do pecado. Então, nós somos dependentes. E essa dependência, ela se dá em todos os sentidos. Nós somos dependentes do nascimento até a morte. O homem, por exemplo, é das criaturas, talvez uma das mais dependentes. Se a gente comparar o homem à tartaruga, a tartaruga, quando eclode o ovo, a tartaruga marinha já vai correndo para a praia, né, e já vai para a água. Né, isso desde cedo, né, dentro do código genético, dentro da maneira como a tartaruga foi criada, ela já tem esse tipo de comportamento desde cedo. Tem uma forma de comportamento que é independente. Mas nós não. Nós precisamos da nossa mãe, precisamos ser amamentados, precisamos da educação, precisamos de aprender uma série de coisas, e mesmo quando adultos, nós necessitamos de gente que nos transporte, gente que cuide da nossa saúde, gente que cuide da nossa educação. Quer dizer, nós precisamos de todos, de muitas pessoas, para que a gente possa ter a nossa vida. Isso no âmbito físico. No âmbito psicológico também, nós precisamos de pessoas para nos relacionar. Precisamos de gente perto da gente para que a gente se sinta com saúde mental. E no aspecto também espiritual, isso é verdade. Para além das dependências físicas e emocionais, existe essa dependência espiritual que só pode ser satisfeita por Deus. Ora, esse sentimento de dependência faz
com que, evidentemente, nós busquemos algo para satisfazer as nossas necessidades. E como cristãos, nós precisamos tomar alguns cuidados, porque a gente pode acabar por fazer com que tenhamos uma dependência, que é uma dependência que não propriamente seja a dependência de Deus, mas a gente acaba se dependendo espiritualmente de outras pessoas. E quais os cuidados que nós precisamos para não elegermos pessoas como nossos padrões? Porque, afinal de contas, o que está acontecendo aqui nessa igreja de Corinto é que eles estão elegendo pessoas para seguirem. E qual o cuidado que a gente precisa para que a gente não faça a mesma coisa também? Eu me lembro de um pastor, amigo meu, que ele era de uma igreja muito conhecida, e ele percebeu que, num dos cultos, o líder máximo da igreja, ele estava ali andando pelo corredor, e um séquito de pessoas estava atrás dele. Um séquito de discípulos, digamos assim, ou pessoas que carregam a malinha, né, como se diz aí fora. E ele, por conta das suas deficiências na sua própria perna, mancava. Então ele estava dando uma mancadinha, andava, dava uma outra mancadinha, e ele percebeu que as pessoas que estavam atrás mancavam junto, né? Chegavam ao cúmulo, né, de imitar o sujeito até na mancadinha, né? E isso nós podemos perceber também no meio evangélico, né? Isso não é muito comum, a gente acaba até imitando as pessoas pelo fato de nós admirarmos, mas essa imitação vai além do razoável e passa a ser, na verdade, um motivo de idolatria. A gente acaba elegendo gente como se fosse um ídolo de carne e osso. Qual é o contexto dessa passagem? Paulo, ele recebe notícias da família de Cloé, ou Cloé, sobre as divisões que existem dentro da igreja de Corinto. Aliás, a gente pode dizer que o pessoal de Cloé é o dedo duro, né? Eles vão falar a respeito de tudo que está acontecendo na igreja de Corinto, né? E a igreja de Corinto, como vocês sabem, é uma igreja muito complicada, tem vários problemas. A gente aqui, como igreja local, a gente tem que se esforçar muito para chegar àquilo que Corinto fez, né? Porque Corinto parece que resumia todos os problemas que podem existir dentro de uma igreja, né? Para nossa felicidade, existia uma igreja de Corinto, a gente tem orientação para quase tudo que é problemático dentro da igreja. E também nós temos um contexto muito interessante, porque a igreja de Corinto ela está num ambiente gentílico e os gregos são, por formação religiosa, influenciados e muito por uma idolatria, por uma mitologia, e Paulo, evidentemente, busca corrigir essa prática, esse grave erro que estava acontecendo dentro da igreja. Primeiro aspecto que eu gostaria de destacar: a mensagem de Cristo é unificadora. A igreja de Cristo precisa andar em unidade. Nós vemos aqui no texto do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Então a ideia é de que aquela igreja estava separada, estava difusa, e era necessário que eles se unificassem a partir de Cristo Jesus. Então nós, como igreja, pregamos a unidade. E unidade não é o mesmo que uniformidade. É bom nós entendermos isso. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo não é uniformidade. Esse pensar a mesma coisa deve ser muito mais entendido como propósito, da gente ter o mesmo propósito, do que a gente ter um pensamento único em todas as coisas. Não é uniformidade. E na questão da uniformidade, ela é problemática porque as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. E o que nós podemos perceber é que nós precisamos ter o mesmo propósito em relação a Cristo, em relação a Deus. O propósito que nós temos em relação a Deus é adorar o Senhor. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor, nós somos criados para louvor da glória do Senhor. Esse é o propósito máximo de cada indivíduo. E como igreja, nós temos a grande comissão: ide, pregar o Evangelho a toda etnia, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas, fazendo discípulos. Então esses são os propósitos nos quais nós devemos nos unir, enquanto indivíduo e enquanto igreja. Mas não uniformidade, porque nós temos diferentes funções, porque temos diferentes funções, temos diferentes dons e talentos, e somos instados com essa diversidade de dons e talentos
a andarmos em unidade, num só corpo, cada qual com a sua função, mas seguindo os propósitos de Deus, os objetivos do Senhor. Então a mensagem de Cristo é unificadora. Então nós estamos juntos em Cristo Jesus. Agora, a divisão traz um péssimo testemunho. É o segundo aspecto que eu destaco nesse texto. O apóstolo Paulo, ele mostra que o pessoal da família de Cloé diz que existem divisões na igreja. Divisões trazem desequilíbrio e contendas dentro da igreja. Então a razão pela qual existe discussões, contendas, brigas, se dão por causa das divisões. E quando existe a divisão, essas divisões elas são notadas pelos membros da igreja e, obviamente, atinge os de fora. Então, quando nós estamos divididos em nossas posições, isso faz com que grande parte da igreja se entristeça, porque nem todos estão divididos. Aqueles que estão com o propósito da unidade, aqueles que percebem que a sua vida é para glorificar a Deus e não um ponto de vista em particular, aqueles que percebem que tem uma missão da igreja e essa missão da igreja não se baseia em pontos que não sejam essenciais das Escrituras, lamentam, sofrem, procuram fazer com que essa situação seja vencida. Mas aqueles que são os sectários estão se digladiando. E isso traz muito problema para a igreja. Não sei quantos aqui já passaram por divisões, eu creio que a maioria aqui já teve alguma experiência de algum tipo de divisão que ocorreu na igreja, mas isso é lamentável sobre todos os aspectos. E isso atinge as pessoas de fora também. As pessoas de fora acabam percebendo essas divisões dentro da igreja e acabam descartando a igreja. Por quê? Porque a igreja que é dividida, que tem notadamente essa obra da carne, que é a facção, que é dissensão, se aproxima muito do mundo, fica parecida com o mundo. Então contendas, conflitos, dissensões nos igualam com os não cristãos. Isso são obras evidentemente características da velha natureza. Por isso que uma igreja que está em divisão, ela não consegue evangelizar, as pessoas elas não param, elas não pensam em outra coisa senão em defender os seus pontos de vista, e isso afasta terrivelmente aqueles que não são de Cristo. Fora o fato de que muitos que são também se afastam dessa igreja. Terceiro aspecto que nós vemos: divisões possuem um germe idolátrico. Na Grécia havia o culto aos heróis que eram honrados por algum tipo de característica especial. Os irmãos lembram? Na mitologia grega você tem os principais deuses: Cronos, Zeus, Poseidon, Hades. Você tem os deuses num segundo escalão, Atenas, também Ares, que é o deus da guerra, Afrodite. E você tem uma categoria que seria a categoria dos semideuses, que são filhos são homens que são filhos também de deuses e homens, são os semidivinos. Hércules, por exemplo, é uma característica dessa. E existem também alguns heróis humanos que são guindados, a característica de semideus pelas suas habilidades. Então você tem o Aquiles, você tem também o Heitor, o Ajax, que são deuses também, semideuses, por conta das suas características especiais e são defendidos pelos próprios deuses. Então, dentro da cultura grega, se o garoto não ia bem na escola, então se fazia uma reza para Atena, e se dizia, esse decididamente não é filho de Atena. É uma outra palavra para dizer isso, como é que é burro. Se existe uma guerra, então se prepara todo mundo para a guerra e se faz sacrifício para Ares, para que ele possa ajudar o povo na guerra. Se você quer conquistar alguém, você vai fazer algum tipo de sacrifício para Afrodite, para despertar o amor à pessoa amada. Nada muito diferente do que acontece hoje com aqueles folhetos que existem em poste, dizendo que traz a pessoa amada em uma semana. Mas o fato é que esse culto a heróis era um culto muito difundido. O culto a deuses e a heróis era uma coisa muito difundida na Grécia. E na igreja de Corinto não havia o culto a imagens. Esse povo tinha sido liberto, pelo menos,
potencialmente, né, desses cultos a essas imagens, a esses deuses. Mas eles carregavam ainda um ranço dessa cultura religiosa grega. E ao invés de continuarem adorando esses deuses, porque agora eles acreditavam num Deus só, eles elegeram pessoas como se fossem heróis. E aí eles elegeram o Paulo, o Apolo, elegeram também os Cefas, e um grupo também elegeu a Cristo, entendiam Cristo na concepção deles também idolátrica. Eles enfatizaram características importantes destas pessoas, de Paulo, de Cefas, também de Apolo, e algumas características de Jesus também, e perderam a noção do todo, perderam a noção do propósito, perderam a noção daquilo que era essencial. Por exemplo, a gente pode inferir de que aqueles que defendiam a Paulo, talvez pensassem em Paulo como o defensor da graça. O apóstolo Paulo defendia o evangelho da graça. E em relação aos judeus, o apóstolo Paulo era conhecido ou considerado um sujeito liberal, porque ele era contrário ao uso dos costumes e também da liturgia judaica no culto cristão. Então, aqueles que defendiam Paulo, possivelmente, defendiam uma concepção de evangelho mais liberal. Em relação a Apolo era conhecido pela sua eloquência, ele era considerado bastante, possivelmente, por aqueles que valorizavam talvez o conhecimento. Então, aqueles que eram talvez os mais intelectuais, né, eles buscavam a Apolo. Cefas, Pedro, era seguido reconhecidamente por um grupo até herético naquela época, que era dos ebionitas, né, por acreditarem que Pedro era mais judaizante. Então, talvez, na igreja de Corinto também, haviam aqueles que seguiam o apóstolo Paulo por causa da sua observância da lei. Foram os mais legalistas. E Cristo não era evidentemente seguido por aquilo que quem realmente ele é, que significa, mas possivelmente Cristo era eleito como uma concepção mais mística do Evangelho, mais espiritualizante. Então eles se julgavam muito mais espirituais. Então nós podemos perceber aqui que esse Cristo que eles estão se referindo não era o Cristo Filho de Deus, o verdadeiro Deus, mas uma concepção de um Cristo que era o Cristo místico. Então aqui você tem liberais, você tem judaizantes, você tem intelectuais e você tem os místicos, que estão se digladiando, elegem os seus heróis e por conta disso acabam dividindo a igreja. Agora, para encerrar, os verdadeiros líderes, eles conduzem os liderados para Cristo. Essa é a verdade. Eles estavam atrás de líderes para defender as suas ideias. Na verdade, o que nós podemos perceber é que quando a gente, de uma forma inconsequente, adota um posicionamento contra os outros, nós estamos fazendo desse posicionamento um ídolo para a gente. Um ídolo. E quando nós fazemos esse pensamento uma idolatria, nós nos afastamos, evidentemente, do verdadeiro sentido do Evangelho. Conquanto haja uma dependência natural do discípulo em relação ao mestre, cabe ao mestre conduzir seus discípulos para Cristo. Então é normal que a gente seja muito parecido ao nosso mestre, mas o mestre deve conduzir o seu discípulo para Cristo, para que ele seja parecido com Cristo. E o discípulo ele precisa se independer do mestre em relação às questões doutrinárias, porque ele tem que entender que a base doutrinária é a Bíblia e não aquilo que o mestre pensa, aquilo que o nosso líder pensa. Cada cristão deve entender que seus líderes são meros instrumentos divinos para que se alcance o conhecimento de Cristo. Então não tem que ter gente parecida com o defensor do Malafaia, o defensor do Feliciano, o defensor do Macedo, o defensor do Caio Fábio, o defensor do Ricardo Gondim, o defensor do pastor Paulo, do Omar, quem quer que seja. As pessoas não podem ser parecidas conosco, mas elas precisam ser parecidas com Cristo.
A Bíblia nos mostra claramente, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, nós devemos ser parecidos com Cristo. E devemos imitar os nossos mestres naquilo que eles são parecidos com Cristo. Tá? Então, os discípulos têm que entender que eles não pertencem aos seus mestres, mas eles pertencem a Cristo Jesus. E por conta disso, divisões se originam quando nós elegemos homens e suas ideias acima da missão de Cristo. Então é a base de toda divisão. E a dependência, ela deve ser direcionada a quem pode satisfazer nossas necessidades. Os homens não podem satisfazer nossas necessidades. Apenas Cristo pode satisfazê-las. E não podemos aceitar nenhum tipo de manipulação que fortaleça a adoração de imagens de carne a Deus. Então, toda vez que surgir uma pessoa que faz questão de angariar discípulos para si e não para Cristo, nós devemos nos afastar desse tipo de líder e desse tipo de concepção, porque somente Cristo é o nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E desse telefone, será que é meu? Está tocando aí. Mas nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento que nós temos aqui. E vamos também orar pela Igreja de Cristo, né? Pela nossa igreja local, porque é interessante como as pessoas confundem as coisas. Nós confundimos as coisas. Então nós tomamos partido por pessoas, por proximidade, por parentesco, por ideias que a pessoa porventura tem, que parece com as nossas ideias, e isso traz divisão. O Evangelho é muito dividido. As pessoas que estão aí fora também percebem as nossas divisões e também lamentam por elas. Ou simplesmente se tornam cínicas em relação à igreja por causa das nossas divisões. Então que Deus nos oriente para que não sejamos como Apolo, como Cefas, né, como a concepção de Cristo que essa igreja tinha, ou até mesmo Apolo ou Paulo, mas que nós sejamos como Cristo. Cristo, conforme nós vemos nas Escrituras Sagradas. Que Ele seja o nosso padrão em todas as coisas. Amém.